Amém? Deus não se coloca em uma prateleira de comparações. Tem um Deus da religião X, o Deus da religião Y e tem o Deus de Israel. Todos os outros, queridos, são cópias falsificadas. Antigamente falava que era do Paraguai, né? Hoje pode falar que é da China. Misericórdia, às vezes a transmissão até cai, mas... Deus, o nosso Deus, ele não tem comparativos. Ele é o próprio superlativo. Ele não é o Deus maior, ele é maior. É a diferença entre o comparativo com o superlativo. E nós, como cristãos, nós precisamos desenvolver nas nossas vidas, na essência da nossa fé, a necessidade e a compreensão de conhecer o Senhor na sua intimidade. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, o apóstolo João diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, verso 3, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí a partir do verso 10 diz assim, que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas no verso 12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Senhor, essa é a sua palavra e nós somos a sua igreja. Muito obrigado, Senhor, por cada coração que se dispôs a estar aqui conosco nessa manhã, por cada vida que está nos acompanhando, meu Pai, pelo YouTube, pelas plataformas digitais. Nós sabemos que o Senhor é Espírito e o Senhor está no nosso meio. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos conceda graça, sabedoria e entendimento, para que nós venhamos a conhecer o Deus extraordinário na sua essência, naquilo, meu Deus, que o Senhor pretendeu e quer se revelar para nós. Por isso, usa-nos aqui, meu Deus, esses poucos minutos que nós temos, para que nós sejamos edificados na sua palavra, em nome de Jesus. Amém, querido? O texto bíblico revela para nós que o Senhor, ele se fez verbo no nosso meio. E se você estudar a gramática da língua portuguesa, você verá que o verbo é justamente aquele que tem a capacidade de produzir alguma ação. Então Jesus, ele é comparado ao verbo porque ele tem no seu âmago, no seu interior, a capacidade de fazer algo. O poder de fazer algo. Poder nada mais é do que a capacidade de implementar alguma coisa. E a Bíblia diz que Jesus é o resumo desse verbo. Que Jesus é a luz do mundo. O mundo foi criado por intermédio dele. E que esse verbo, essa capacidade, esse ser poderoso, ele se fez presente no nosso meio. E ele está aqui hoje conosco. Com capacidade e poder para tocar as nossas vidas, para mudar as nossas vidas, para sarar enfermidades, para revogar maldições e estabelecer bênçãos sem medida sobre as nossas casas. Amém? Que bênção, querido. E a Bíblia diz que esse verbo, ele não se manteve inerte, mas ele veio ao nosso meio.
E lá no versículo 14, versículo 11, perdão, diz que ele veio para o que era seu. Ou seja, ele veio para a sua casa. Ele veio para a sua propriedade. Porém, os seus não o receberam. Tem uma diferença gramatical na frase. Ele veio para o que era seu, no singular, mas os seus, no plural, não o receberam. E quando nós falamos em conhecer, nós falamos necessariamente em relacionar. Não tem como você conhecer alguém, não tem como você conhecer algo, sem que você antes venha efetivamente se relacionar com essa pessoa ou com essa coisa. É impossível. Quantas e quantas vezes é comum aqui no nosso Mineirês, né? Aqui nas nossas Minas Gerais. A pessoa vira para você e fala assim, você é filho de quem? Né? Quem já escutou essa conversa, essa frase, né? Você é filho de quem? Né? Quando um mineiro te pergunta assim, eu explico isso para os paulistas, para o carioca, quando um mineiro te pergunta, você é filho de quem? É porque ele quer te conhecer. Ele quer saber a sua origem. Ele quer saber se você veio do ovo ou da chocadeira. Amém? Ele quer saber a sua intimidade. E quantas outras pessoas perguntam assim, você conhece o fulano? E muitas vezes a gente responde assim, conheço de ouvir falar, conheço de ver. Mas nunca conversei, nunca fui próximo daquela pessoa. Mas já dizia o ditado, igualmente mineirês, eu acredito, que não se conhece uma pessoa sem antes você experimentar um saco de sal com ela. E essa frase, esse ditado me entregou durante muito tempo, até o dia que eu tive um entendimento sobre ele, Cíntia. Porque geralmente um saco de sal, a gente usa um pouquinho, né? Dura bastante tempo, né? Porque sal em excesso faz mal, viu, gente? Eu sou um cara extremamente fã de coisa de sal. Adoro coisa de sal. Eu gosto do doce também, mas eu não troco nada de sal por um doce. Mas o fato é que se você comprar 1 quilo de sal, aquilo vai dar para você fazer e temperar muita comida, para você sentar na mesa e conversar com as pessoas. E eis a essência do saco de sal. Permitir com que as pessoas se relacionem. E para tentar ilustrar isso aqui um pouquinho, eu trouxe hoje essa bela maçã. Quem gosta de maçã? Muitas mãos se levantaram. Eu trouxe essa maçã. E pergunto para mim e para você, quem de nós é capaz de saber se essa maçã é doce ou azeda? Quem sabe se essa maçã aqui está doce ou está azeda? Pela cor, ela aparenta estar doce. Mas eu te pergunto, será que ela está totalmente saudável? Será que ela não pode ter um amassado? Ela não pode ter um podrinho? Um bichinho andando lá dentro? Será que ela realmente pode estar azeda? Qual que é a única forma de você satisfazer a sua curiosidade? Comendo a maçã. É você se relacionar com ela. A partir do momento que ela faz parte do seu paladar, os seus sentimentos vão traduzir para você se é uma maçã saborosa, se é uma maçã talvez não tão saborosa, se é uma maçã que vai nutrir você, ou que você não vai querer chegar até o final dela. Mas o fato, querido, que ela só vai ser uma maçã bonita em uma prateleira de um sacolão, lá onde eu comprei, se você não experimentá-la. Assim também é a nossa vida em relação ao nosso Deus. Por que que Jesus veio para o que era seu, mas nem todos o receberam? O fato é que Jesus veio
para todo Israel, mas nem todos o receberam. E a consequência está justamente no verso 12. Porque João diz assim: mas a quantos o receberam, ou seja, dessa parcela que não se contentou em ver a maçã na prateleira, mas adquiriu e se alimentou da maçã, ou seja, para todos quanto o receberam, todos quanto o conheceram, ele deu-lhes o poder de quê? De se tornarem uma maçã. Sabe qual que é a melhor forma de você conservar essa maçã, querido? Qual que é a melhor forma de você conservar essa maçã? É comer. Você pode colocá-la na geladeira, como ela já está há alguns dias lá em casa, na geladeira. E a geladeira vai conservar essa fruta por um tempo prolongado. Mas fatalmente, mesmo dentro da geladeira, se ela não for consumida, o que vai acontecer com ela? Ela vai apodrecer. Porque ela, assim como eu e assim como você, ela é corruptível. Mas a partir do momento que você vem e se delicia com essa maçã, eu ia trazer uma melancia, gente, para a gente dividir, mas eu falei assim, a dinâmica fica um pouco difícil. Porque eu falei assim, vou levar uma maçã, o povo vai achar que é a maçã do Adão e da Eva lá, né, que a Eva comeu. Mas também faz parte. Mas assim, nós temos essa maçã. E se você comer essa maçã, o seu organismo vai absorver todas as características nutricionais dessa fruta. E naturalmente depois vai eliminar o que não for aproveitável. Mas olha que interessante, porque depois que você comer essa maçã, que vitamina que tem maçã? Nutricionistas aí. Vitamina C, vitamina A, enfim, todos os nutrientes que ela tem, elas vão fazer parte da sua constituição física. Ela vai saciar a sua fome. Ela vai matar até a sua sede, porque é uma fruta muito suculenta. Ela vai fazer parte da sua vida. Mas isso nos explica muito a respeito desse texto, porque a Bíblia diz que muitos viram Jesus. E com toda certeza você já viu Jesus numa frase de para-choque de caminhão. Você já viu um outdoor com um versículo bíblico. Talvez você tenha o hábito de ler as Escrituras. Mas se você não comer do Senhor, você não vai ter a capacidade de conhecê-lo efetivamente. Assim como o marido e a esposa não conseguem se conhecer antes do casamento, antes da intimidade do casamento, assim também é o nosso relacionamento com o próprio Deus, com o nosso Pai. Nós podemos muitas vezes conhecê-lo de ouvir, nós podemos conhecê-lo de alguém contar uma história, mas a partir do momento, exclusivamente do momento em que eu o recebo na minha vida, você passa a conhecer efetivamente o Deus extraordinário. Em nome de Jesus. Algumas páginas para frente, no capítulo 8, do mesmo Evangelho de João, tem também um versículo muito conhecido. Que com certeza você já viu aí algum adesivo pregado em algum lugar. Diz assim: disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu preciso permanecer nele, eu preciso permanecer inserido nesse contexto de igreja, eu preciso permanecer em contato com as Escrituras que o revelam, mas é essencial que eu e você nos relacionemos com Ele. É essencial que eu e você conheçamos a Ele, de forma viva e de forma verdadeira. Algumas semanas atrás nós tivemos aqui
o ministério dos Gideões. Eu não sei quem estava aqui no dia. Alguém estava aqui? No dia que o pessoal, vários irmãos estavam aqui. E aquilo foi muito especial para mim, porque eu me lembrei de uma história lá da época da minha conversão. Porque eu sempre fui metido a intelectual, sabe, Vitinho? E minha mãe vai lembrar disso, que eu tinha lá no meu quarto um Evangelho dos Gideões, cinza. E deixa eu te falar, eu li aquilo. E lia muito. Eu preciso achar ele, eu devo ter guardado ele em algum lugar, mas ele é todo rabiscado. Seta para lá, seta para cá, marca texto. Porque ele vem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Né? Eu contei isso para o irmão Gideão aqui aquele dia, né? Da importância do ministério deles. E eu estudava aquilo, querido. Mas não com o objetivo de conhecer o autor. Sabe por que eu estudava aquilo, Elcia? Porque eu queria achar um erro. Quem já viu aqueles livros de Onde Está o Wally? Tem aquela figurinha assim, você fica lá procurando, né? Achar onde é que está. E é difícil, não é uma missão muito simples não, mas eu usava o Evangelho como um livro de Onde Está o Wally, porque eu queria achar o erro, uma contradição. Eu queria achar algo que denunciasse a fraude que eu acreditava ser aquele livro, que materializasse aquela condição. E eu revirei e achei o erro. Achei o Wally. O erro era eu, querido. O mais errado, o único errado da história, era eu. Mas eu lutei ferrenhamente contra Deus em relação a isso. Mas um dia minha ficha caiu. Eu falei, Senhor, eu não vou resistir a isso mais, eu quero te conhecer. E agradeço muito a minha mãe por ter me propiciado isso, porque minha mãe me trouxe para o Evangelho, e isso impactou toda a nossa casa, a nossa família. Toda a nossa casa foi transformada pela palavra que eu acreditava, pela minha brutalidade, que era uma fraude. Mas a fraude era eu. Eu que estava adulterado. Eu que era da China. Mas esse Deus teve misericórdia de mim. E desde então, há 26 anos, há quase 26 anos, eu venho me relacionando com esse Deus, dia após dia. E venho aprendendo dele, para tentar ser um pouquinho melhor do que eu era lá, quando ficava revirando aquele Novo Testamento Gideão. Por quê, querido? Porque nós precisamos conhecer o Senhor efetivamente. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos entregar os nossos corações a Ele. Assim como aquele jovem entregou aquela pequena matulinha de 5 pães, 2 peixes. Foi o que eu fiz com o Senhor. Senhor, está aqui o meu coração. Não vale nada. Está em frangalhos. Mas nas suas mãos eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. E Ele pode fazer esse milagre por cada um de nós aqui, querido. Sabe, às vezes lá na sua casa está um caos. Às vezes a sua vida emocional está uma tempestade. Às vezes as interrogações são maiores do que as respostas. Mas o Senhor é aquele que nos conhece. Porque a própria Escritura nos revela que Ele participou desde a nossa formação lá no ventre das nossas mães. Ele conhece as nossas entranhas. Ele conhece a composição dessa maçã. E Ele é poderoso para mudar as características das nossas vidas. Em nome de Jesus. Uma outra história. Eu aprendi com o passar dos anos, com o pastor Horácio, a ser contemplativo. E um belo sábado pela manhã, querido, um médico havia me solicitado alguns exames. E eu fui no sábado pela manhã, bem cedinho,
no laboratório levar aqueles materiais que você colhe em casa. Acho que não precisa entrar nos detalhes. Isso foi agora no início do ano, e eu estava usando uma botinha porque eu tinha estragado meu tornozelo. Aí estava um dia assim meio friozinho, como hoje, e eu não quis acordar minha esposa, que estava no sono restaurador, junto com as meninas. E eu falei assim, eu vou me virar, vou lá nesse laboratório. Dei partida no carro, mas falei, esse negócio não vai prestar, não. Assim, vou mexer com isso não, vou causar um acidente, aí é pior, né? Aí chamei um Uber, Graciele, né? E rapidamente, esse negócio é bom, né, gente? Você aperta um botão, o carro para lá na porta da sua casa, Filipão. E entrei com aquela sacolinha dentro do carro, o cara já ficou olhando assim, né? Falou, nossa, logo a 1ª da manhã, né? E fui lá até o laboratório, entreguei aquele material radioativo. E logo depois ali, Fabinho, a hora que eu saí na porta daquele laboratório, eu senti cheiro de pastel de feira. Jorge. E as lombrigas começaram a fazer assim, ó. E eu aproveitei que eu estava sozinho, que ninguém estava me vendo, e mesmo com a marcha claudicante, eu resolvi ir até a feira, comer um belíssimo pastel de carne com queijo, frito na hora, 7 horas da manhã, e um copinho de café sem açúcar. De que adianta o café sem açúcar com um pastel manteigoso, né, gente? Mas tudo bem. E assim, eu estava ali, sentei num banquinho, Cláudio, e olhando para os lados para ver se não chegava ninguém que poderia me denunciar posteriormente, né? E tinha algumas pessoas ali, acho que tinha alguns enfermeiros que tinham saído de um plantão, de um hospital, alguma coisa, o pessoal estava ali tomando um café da manhã. E, como diz lá em Goiás, quando é fé, veio descendo a rua ali um morador de rua, um andarilho. Eu acho que até contei essa história para o Fabinho ontem, né, Fabinho? E ele vinha descendo ali, todo maltrapilho, com aquele tradicional saco, que ninguém sabe o que tem lá dentro, nas costas. E aquele camarada olhou para aquela barraca de pastel, e o Senhor me incomodou para pagar um café para ele. Eu falei, ô irmão, chega aqui. E assim que ele se aproximou, foi como se um leproso chegasse perto daquelas pessoas, algumas se afastaram. Eu falei, senta aqui, vamos tomar um café comigo. Ele, nossa, você vai me arrumar um café? Eu falei, você arruma, o que você quer? Tem pastel? Ele faz, se o senhor me arrumar um pastel e um caldo de cana? Eu falei, tudo bem, senta aí. O senhor foi lá, fez o caldo de cana, fritou o pastel. Eu falei, não, senta aqui comigo. Não, eu não vou sentar aí com você. Eu falei, tem problema não. Ele sentou lá no meio-fio, pus o banquinho lá perto e fui conversar com um camarada. Perguntei o nome, ele não me falou, ele se identificou por um apelido, que agora eu não estou lembrado. E ele disse que vinha de uma cidade da Bahia e que ele já andava perambulando há 30 anos pelas estradas da vida. E eu fui puxando conversa ali com o camarada, querido. E eu já viajei demais também. Eu já viajei mais que notícia ruim. E o interessante é que ele ia identificando as estradas, as cidades que tinham nas estradas, os entroncamentos que tinha. E eu sou capaz de falar, querido, até os postos de gasolina, os nomes dos postos de algumas rodovias, aliás, da maioria das rodovias da nossa região, eu sei de falar até o nome dos postos de gasolina que tem. E a gente ficou ali uns 40 minutos conversando, e eu entendi que aquilo não era uma enrolação, ele sabia mesmo, Silvia. Ele já era experimentado naquilo ali, e ele já tinha andado pela Bahia, por Goiás inteira, aqui por Minas, já tinha ido para o sul, já tinha voltado, e segundo ele, estava a caminho de Uberlândia e de Uberaba. E depois desse dia, eu de fato nunca mais vi essa pessoa aqui em Araguari. E a conversa foi muito boa, mas o que é que um crente quer fazer quando paga um café e um pastel? Ele quer falar de Jesus, né? E o pastor Juliano tinha trazido uma palavra há poucos dias aqui, daquelas que o pastor Juliano traz.
E aquilo estava borbulhando no meu coração. E no final eu fiz uma pergunta para aquele cara. Falei assim, deixa eu te perguntar, você conhece vários lugares, você já andou, conheceu muitas pessoas, mas eu preciso te fazer uma pergunta. E Jesus Cristo, você conhece? Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, Jesus? Sim, eu o conheço. Ele é o Filho de Deus. Aí pronto, né? Eu já fiquei. Eu falei mesmo? Ele falou, não, ele é o Salvador da minha vida. Eu ando e falo com ele todos os dias. Eu estou assim, ai. Eu falei mesmo? Ele falou, não, eu o amo. Ainda falou com português muito correto. Eu o amo. Eu tenho a palavra dele. E vou te falar um negócio. Está chegando perto do tempo em que ele vai me levar para morar com ele. Aí a gente estava discutindo ontem isso, eu e o Fabinho, né? E a gente estava falando assim, o que nós podemos fazer para ser salvos por Jesus? Nada. Porque eu, na minha arrogância, na minha altivez, na minha falha como homem, achei que Deus tinha me levado, mancando até aquele pastel, para falar de Jesus para aquele homem. Mas foi ele que falou de Jesus para mim. Porque às vezes nós julgamos as pessoas pelos seus rótulos, pelas suas aparências. E de repente ele começou a assoviar um cântico, queridos, que a gente canta aqui na igreja, né? Eu falei assim, Eu falei assim, saí até com vergonha, né? Falei assim, meu Deus, o homem que pregou para mim, né? Só faltou eu querer pagar o meu pastel também. Mas é assim, querido. Porque esse Deus, ele é acessível a todos nós, independentemente da nossa condição social, financeira, de vida. E às vezes nós achamos que um pedinte, um andarilho, um mendigo, é excluído da vontade e da graça de Deus. Eu não conheço aquele homem, não me relacionei com ele a ponto de saber por que ele estava naquela situação. Mas eu fiquei maravilhado quando eu soube que ele conhecia Jesus. Às vezes melhor do que eu, que tomei um banho hoje cedo, querido. Passei um Rexona. Eu vim aqui cheiroso falar de Jesus para vocês, mas todos nós precisamos conhecer e nos relacionar melhor com esse Deus. Em nome de Jesus. E para encerrar, você vai voltar lá no Velho Testamento, no livro de Jó, não é João, né? Quantos conhecem a história de Jó? Você conhece, e às vezes você até se identifica com a história de Jó. Tem muita gente que ora a Deus pedindo a paciência de Jó, irmã Lucimeire. Eu falo assim, toma cuidado. Porque Jó foi um homem a quem Deus teve a coragem de se colocar nas mãos dele. Porque quando o diabo zombava de Jó, o Senhor falou, vai lá, pode ir lá e pode tocar na vida dele, vamos ver se ele zomba, vamos ver se ele peca. E quem conhece a história sabe que esse camarada aqui teve a vida revirada de cabeça para baixo várias vezes, como você jogar um carro numa ribanceira, ele capotando assim, chegar lá embaixo e ainda explode. Tudo que podia dar errado, deu na vida de Jó. Menos o essencial. Porque ele conhecia o Deus a que ele servia. E já lá no final da história de Jó, lá no versículo 42, depois que Jó passou por tudo quanto é tipo de tribulação, depois que Deus falou com ele no meio de uma tempestade, Deus fala com a gente até no meio de tempestade, viu gente? Tormentas, furacões, Deus está lá no meio também, amém? Mas lá no versículo 42, a partir do verso 2, diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele
como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí no versículo 5, a conclusão mais emblemática. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É uma diferença brutal, querido. Jó, no meio dessa tribulação, ele estava se agarrando nos cacos de fé que lhe sobraram. Aí tinha os amigos do Jó, depois você pode ler a história, para mim era mais amigo da onça do que amigo dele mesmo, somente um tal de Eliú. Quem sabe o que é amigo da onça? Amigo da onça é o camarada que você acha que é seu amigo, mas a hora que vê a onça, te joga para a onça e sai correndo. Era mais ou menos assim que acontecia na vida de Jó. Eles falavam assim, Jó, presta atenção, sacrifica, você deve ter pecado. Ou então escutava a mulher dele, amaldiçoa Deus e morre. Gente, ou se você é casado com uma mulher que fala, você amaldiçoar Deus e morrer, acho que até o capetão falava, você não tem nada a ver com isso. Mas no final, Jó reconhece. Ele fala assim, Senhor, eu falei muita besteira. Falei coisas que não devia, que não entendia, porque eu não te conhecia. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu vi aquele menino de 15, 16 anos rabiscando aquele Novo Testamento e falei para Deus, eu realmente falei muita coisa que não entendia, Senhor. Mas hoje os meus olhos podem te ver. Eu te conhecia de ouvir, mas hoje no meu íntimo eu posso te experimentar. Isso é o que nós precisamos buscar todos os dias das nossas vidas, querido. Em nome de Jesus, louvor já pode vir. Nós já estamos concluindo. Sem antes eu contar uma última história. Assim que a gente passou essa semana. Essa semana, a irmã Ranufa perdeu seu papai, né? Que faleceu já idoso, não sei se 82, 84 anos, não estou lembrado agora de cabeça. Seu Adalvo. E nós estivemos ali, naquele momento de dor, com aquela irmã, com a sua família, com o Luciano. E é muito triste um velório. Ou alguém já viu festa em velório? E aquele não era diferente. As pessoas consternadas, abaladas pela perda daquele senhor, daquele ente querido. Eu estava muito triste com aquilo, querido. Mas aquela situação, nem de longe, foi a que mais me abalou aquele dia. Porque nós estávamos ali naquela sala de velório, e na sala em frente, com as luzes apagadas, fechada, veio uma mulher, uma funcionária daquela funerária, com um pequeno caixãozinho nas mãos, de uma criança recém-nascida, que viveu apenas um dia. E aquilo me destruiu. Porque eu tive o privilégio de pegar 3 filhas no meu colo e fiquei imaginando os pais daquela criança, aquele bebezinho bonitinho, naquela urna, talvez com a roupinha que a mamãe preparou para sair do hospital, sozinho dentro daquela sala, com as luzes apagadas.
esperando a família. E aquilo me destruiu. Porque eu fui fazer as contas. Eu tenho 42 anos de idade. Eu perguntei para o ChatGPT: quantos dias de vida tem alguém que nasceu no dia 23 de janeiro de 1984? E ele me respondeu, contando com hoje, 15.462 dias. E aquele bebezinho só teve poucas horas de vida. Rapidamente chegou uma tia, chegou o bisavô. O pastor Carlos estava ali. E ainda bem que ele estava, querido, porque ele teve a estrutura para poder ainda acolher aquela família naquele momento tão difícil. Eu não dei conta. Ainda bem que ele estava lá. Porque o meu desejo era desabar junto daquelas pessoas. E o que eu fiquei pensando é o seguinte: o que eu fiz de que presta em 15.462 dias? O que eu fiz que presta nesse período todo? E fiquei clamando a Deus por misericórdia, porque dois extremos da história do homem, bem diante dos meus olhos. Um senhor com uma carreira completa, triste, muito, difícil demais da conta, mas minimamente assimilável, a poucos metros. Um bebezinho, um sonho de uma mãe, de um pai, que jazia naquele caixão. Ah, queridos, se isso não mudar a gente, eu não sei mais o que muda. E por que nós temos que nos relacionar com Deus? Porque quando nós não conhecemos o Deus da vida, nós vivemos a vida na perspectiva que a morte nos impõe. Porque tem uma pergunta muito comum que é feita, e que com certeza você já ouviu, que todos nós aqui temos uma certeza na vida. Qual que é? Da morte. Mas você sabe por que nós aceitamos isso? Porque nós não conhecemos ainda o Deus extraordinário. Nós ainda não assimilamos Ele no nosso coração. Porque quando nós conhecemos o Deus extraordinário, nós passamos a viver a morte na expectativa, na perspectiva que a vida nos impõe. Nós não fomos criados para a morte. Nós podemos até experimentá-la, mas nós teremos vida no Senhor por toda a eternidade. Consegue ver a diferença, querido? Isso é o que nós precisamos nos desafiar. E eu fiquei muito abalado, mas eu sabia que aquele momento não era o ponto final para nenhum daqueles homens, seja para o seu Adalvo, seja para aquele pequeno bebê. Não era o ponto final, era só uma vírgula. Isso precisa motivar o meu coração, o seu coração também, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Enquanto o Ministério Carta Escrita ministra uma canção para nós, peça isso para o Senhor. Fala assim: Senhor, eu já ouvi muito sobre o Senhor, já ouvi diversas, dezenas, centenas, milhares de pregações, mas talvez os
Os meus olhos ainda não te contemplaram. Mas hoje eu quero ter essa experiência. Eu quero conhecer essa verdade. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Peça a Ele com fé nessa manhã. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Leva-nos a conhecer. Sim, eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. Aleluia. O amor se Você recebeu de graça. graça o recebe. Pela graça. Quero conhecer Jesus. Diga isso para Ele. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Adore-o nessa manhã. Exalte o nome. O nome dele que está acima de todo nome. O nome ao qual todo joelho se dobrará. O nome que será proclamado entre as nações. Yeshua, o nosso Salvador. Aquele que é a redenção, a propiciação pelos nossos pecados. Yeshua. Nós te adoramos nessa manhã. Aleluia.
está aqui no nosso meio, querido. Quero conhecer Jesus. Ele não é finito como essa maçã, que uma vez consumida, deixará de existir. Ele pode ser experimentado, mas Ele é eterno. Ele é suficiente para alimentar as nossas almas. Ele é suficiente para nos tirar do anonimato, do esquecimento, do inferno. E nós não podemos ir embora sem antes eu te dar a oportunidade, porque talvez você está aqui nos ouvindo e você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para o mesmo Senhor que me salvou quando eu tinha apenas 16 anos de vida. Independentemente da sua idade, da sua situação, da sua condição financeira, Ele está aqui presente no nosso meio. E por isso, enquanto nós estamos aqui nesse momento de introspecção, com os nossos corações voltados ao Senhor, eu questiono: existe alguém aqui que queira experimentar Jesus, queira entregar a vida para Ele, que ainda não fez publicamente, que ainda não fez como aquele rapaz e falou assim: Senhor, está aqui tudo que eu tenho, mas eu quero entregar meu coração. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a mão bem alto para mim, para que eu possa te ver. Tem alguém? Eu não estou conseguindo enxergar. Se nós não tivermos ninguém, nós vamos encerrar esse momento. Tem uma irmã com a mão levantada. Você quer receber oração, querido? Não? Amém. Vamos ter um momento de oração final, então. A você, querido. Só um instante, deixa eu descer. Isso. Que o Senhor possa ouvir a sua oração como Ele de fato já ouviu. Escreveu o seu nome de forma definitiva no livro da vida. Que você possa se relacionar com o seu Pai e conhecê-lo na sua intimidade. Fala assim comigo, fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço, o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Que nada nem ninguém possa me afastar dos seus caminhos. Eu quero receber e eu quero conhecer o Senhor no mais íntimo do meu ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É assim, queridos, quando nós queremos conhecer o Senhor, Ele se revela a nós. O Senhor abençoe a sua vida, o Senhor abençoe a sua casa, e que você seja conhecido dEle, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome